As Maldivas. Um remoto paraíso insular nas águas de cor safira do Oceano Índico. Mas o nível do oceano está subindo e ameaça submergir essa pequena nação composta de várias ilhas. Os corais estão sofrendo com as mudanças climáticas. E é claro que isso também está afetando a erosão da ilha. Mas as pessoas aqui não vão desistir sem lutar. Estamos transplantando o máximo possível para ajudar a vida marinha. Reconstruindo o Recife para impedir que as Maldivas desapareçam. E trabalhando para salvar este incrível lar de criaturas raras e gigantes. Imensidão azul. No coração de um dos ecossistemas mais ricos do planeta, David Messner prepara seu corpo e mente para uma experiência subaquática transformadora. Eu estou me sentindo no paraíso. Você realmente sente algo especial aqui. Você se sente em harmonia com a sua tribo e estar debaixo d'água juntos coloca tudo em uma perspectiva muito diferente. É difícil de explicar. Ele está nas Maldivas, um grupo de ilhas baixas no Oceano Índico, rodeado por extensos recifes de coral e lagoas azuis, que estão cheios de vida marinha, tornando assim as Maldivas um destino popular para mergulhadores. Mas David não é um mergulhador comum. Ele é um mergulhador livre. Ele percorre as profundezas do oceano por 6 minutos ou mais, em uma única respiração. Sem tanques de oxigênio que produzem bolhas e equipamento de mergulho, David é imperceptível debaixo d'água. Tentamos interagir com grandes animais, como golfinhos, tubarões-baleia e as arraias-jamanta. Tudo é muito natural. Movendo-se silenciosamente pela paisagem marinha, assim como fazem os peixes, David aprecia esse paraíso submarino de forma especial e está interessado em seu futuro incerto. As Maldivas têm muito a oferecer, é um lindo lugar. No extremo sul, você pode encontrar as Maldivas como eram há 40 anos, não há muita interação com o turismo. Ainda há lugares onde ninguém vai, e se você quer tranquilidade, pode conseguir aqui, com certeza. Neste Recife vibrante, David quase nunca fica decepcionado. As Maldivas são o resultado de uma antiga colisão geológica entre a Índia e a África. Fica a cerca de 2.100 quilômetros ao sudoeste da Índia. As mais de 1.000 ilhas que se estendem por uma área aproximadamente do tamanho do Maine. As Maldivas estão rodeadas por uma série de ecossistemas marinhos, desde praias arenosas e lagoas até recifes de corais. Quase 200 espécies de corais fornecem um habitat para mais de 1.000 espécies de peixes, como os pargos orientais,
o peixe Oniocus dipreutis e o enorme tubarão-baleia, o maior peixe do planeta. As Maldivas têm muito a oferecer, é um lugar lindo. Quando você olha para o belo lugar de mergulho que nós temos, do tubarão-baleias, a raias-jamanta, a lugares onde você pode mergulhar sozinho e sem a presença de outras pessoas, acho que é realmente um paraíso para o mergulho. Infelizmente, as Maldivas correm o risco de se tornar um paraíso perdido. Essas ilhas estão mudando constantemente. Correntes batem nas rochas, corroendo a terra a cada onda e mudando a forma das praias a cada estação. Mas as Maldivas enfrentam uma ameaça muito maior que a erosão. As ilhas quase não alcançam o nível acima do mar. A parte mais alta das Maldivas fica a menos de 2,5 metros acima do oceano. Mais de 80% da terra fica a menos de 1 metro acima do nível do mar, tornando as Maldivas o país mais baixo do mundo. À medida que o aquecimento global faz com que as calotas polares e o gelo do mar derretam, o nível do mar sobe. Tanto que, na verdade, os cientistas estimam que a maior parte das Maldivas estará submersa até 2100. Esta pequena nação está afundando. Mas as Maldivas não estão desamparadas. Elas possuem um sistema de defesa natural: os recifes de coral. As ilhas ficam em um recife circular chamado de atol. Elas estão cercadas pelo maior recife do Oceano Índico, um jardim de corais que cobre mais de 5.000 quilômetros quadrados. O sistema de recifes circunda as quase 1.200 ilhas das Maldivas e atua como uma barreira protetora para impedir que as ondas corroam seus litorais. As ondas quebram o coral, produzindo areia que fortalece as ilhas antigas e cria novas. As formas de vida que estão acima e abaixo da água dependem da saúde dos recifes de coral. O Ba Atoll abriga o Centro de Descoberta Marinha das Maldivas. Desde 2005, o centro desenvolve programas de preservação para proteger os frágeis ecossistemas daqui, e é liderado pelo biólogo marinho Sebastian Stradal. O ecossistema de um recife de coral é muito importante porque hospeda quase 25% da biodiversidade do planeta. E essa biodiversidade é tão rica quanto a floresta amazônica, por exemplo. Mais de 500 espécies das Maldivas podem ser encontradas nos corais. Todos os diferentes organismos, ouriços do mar, pepinos do mar, caranguejos, as conchas, tudo. Portanto, esse é um ecossistema muito importante. A prioridade do centro é proteger o coral. E se o coral morrer, é claro, 500 espécies morrerão também. Mas não apenas isso, porque esse abrigo também vai desaparecer. E se houver apenas um deserto subaquático, como a areia que está debaixo dos seus pés agora, você não terá abrigo para os animais. Esses animais vão desaparecer. Eles irão para outro lugar. E se eles não encontrarem outro lugar, eles vão desaparecer completamente. Esse cenário preocupante é uma possibilidade muito real. O coral que circunda as Maldivas está com problemas. Em 1998, o fenômeno climático El Niño trouxe água mais quente ao arquipélago, elevando a temperatura do mar aqui em quase 3 graus Celsius.
e matando 2/3 de seus recifes de coral em uma enorme ocorrência de branqueamento. O branqueamento dos recifes ocorre quando a água quente mata as algas que vivem nos corais. São as algas que dão ao coral sua cor vibrante e fornecem nutrientes vitais para ele. Quando as algas desaparecem, também desaparece a principal fonte de alimento do coral. Os corais morrem de fome, quebram e são levados pela água, tornando as ilhas mais vulneráveis. Então, em 2004, quando os recifes das Maldivas começaram a se recuperar do El Niño, um poderoso tsunami varreu as ilhas. Os recifes absorveram a maior parte do impacto. Mas onde o coral já estava enfraquecido pelo branqueamento, a terra sofreu um impacto direto. 20 ilhas foram completamente eliminadas. Depois, em 2010, outra ocorrência de branqueamento matou ainda mais corais. Os corais estão sofrendo as consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas. E o fato de eles não estarem indo muito bem e não estarem crescendo tão bem, também está afetando a erosão da ilha. Mas o povo das Maldivas não pretende deixar o Recife desaparecer. O Centro de Descoberta Marinha é o lar de um dos maiores projetos de recifes do mundo. Um programa de propagação de coral chamado Reefscaper. O programa Reefscaper planta corais vivos em locais onde os recifes são mais necessários para fornecer um refúgio para as espécies marinhas e ajudar a gerar uma nova geração de corais. Mas primeiro, eles precisam construir os novos recifes. Hoje, vamos construir uma moldura de coral de tamanho médio com 65 fragmentos de coral. Sebastian e sua equipe escolheram cuidadosamente as espécies mais resistentes, corais que provaram ser mais resistentes ao branqueamento. Escolhemos esse tipo de coral porque são muito coloridos, crescem rapidamente, são sólidos, são muito resistentes, podem ser usados no nosso programa e são fáceis de transplantar. Os fragmentos de coral são cuidadosamente presos a uma estrutura de ferro coberta com várias camadas de areia. Nós apenas usamos uma braçadeira. Seguramos o coral firmemente em cima dele e apenas o fechamos assim. Agora acabamos de anexar os fragmentos de coral à armação. Monte está cortando o excesso das braçadeiras. Como você pode ver, está com uma aparência muito boa. Eles colocam a armação na água o mais rápido possível para evitar estressar o coral. Este não é um processo muito delicado. O programa Reefscapers já colocou mais de 3.000 armações de coral no fundo do oceano. A cada 6 meses, eles substituem fragmentos que talvez estejam mortos e tiram fotos do novo crescimento para poder monitorar o progresso dos corais. É um processo lento, mas certamente novos recifes estão se formando. O primeiro ano e meio, é muito lento. O coral cresce muito devagar. Os corais se prendem à barra antes de tudo. Depois disso, eles vão crescer bastante porque mais pontas começarão a se formar. Todos crescerão ao mesmo tempo, então, após 3 anos, estimamos que a armação do coral esteja completamente coberta. À medida que os corais tomam forma, os peixes começam a chegar. Os recifes de coral servem como um berçário para cerca de 1/4 dos peixes dos oceanos. No primeiro ano, não há muitos peixes. Mas depois de serem colocadas centenas de armações, isso atrai muitos peixes. Todos os tipos de animais que precisam de abrigo nesta área vão para lá e ficam felizes em encontrar esse lugar. Porque os animais do oceano não conseguem sobreviver sem um abrigo. Não importa se são pequenos ou um pouquinho maiores. Onde o coral prospera, os animais também prosperam.
Durante o dia, os peixes-olho de vidro laranja se escondem entre os corais, onde suas cores vivas os ajudam a se misturar. A moreia também usa o recife como esconderijo, aguardando a oportunidade de sair e pegar uma refeição. As fortes correntes do Oceano Índico agem como grandes estradas que transportam animais e água rica em nutrientes para os recifes. Elas são que fazem das Maldivas um paraíso subaquático. Elas também levam o lixo do mundo para longe de sua fonte original. A maior parte desse lixo é de plástico. Estima-se que 5,3 trilhões de pedaços de plásticos flutuem em nossos oceanos. Isso dá 275 mil toneladas de plástico. O peso de tanto plástico é igual ao peso de 570 aviões Boeing 747 totalmente carregados. Acredita-se que 10% do plástico seja proveniente de redes fantasmas flutuantes, redes de pesca de nylon descartadas por barcos de pesca em alto mar. A maioria dos pescadores das Maldivas nem usa redes. Mas ainda assim, as redes chegam a essas praias levadas pelos fortes ventos das monções que sopram de todas as direções a cada estação. As redes fantasmas representam uma terrível ameaça à vida selvagem das Maldivas. Todos os anos, no atol de Ba, dezenas de tartarugas marinhas são encontradas presas nessas redes. Cada vez que a monção vira, isso é sinônimo de que temos muito vento para vir e muita corrente também. Então, de repente, há um movimento grande no oceano e essas tartarugas chegarão aqui ao longo da costa das Maldivas. Então, é assim que as encontramos. Infelizmente, essas tartarugas ficam presas quando chegam lá porque enfiam a nadadeira dentro dessas redes e não conseguem mais escapar. Então, elas tentarão escapar desesperadamente por um certo período, semanas, mas não conseguem. Elas só conseguem se soltar caso a nadadeira seja cortada, o que acontece com bastante frequência. Se a nadadeira não puder ser cortada, as tartarugas ficarão à deriva, levadas pelas correntes, e acabam chegando aqui nas Maldivas. Felizmente, os habitantes locais avisam o Centro de Descoberta Marinha sempre que encontram uma tartaruga. Hoje a equipe de resgate está indo para uma doca próxima para pegar uma tartaruga encalhada. Bom dia! Dá para ver que a nadadeira esquerda foi cortada, mas já está se recuperando. Já está recuperada. Tem muitos crustáceos presos nela. Essa tartaruga é calma, isso é bom. Não está muito suja. Também parece que está em bom estado. Então, nós só vamos levar ela para o nosso barco. É uma tartaruga oliva, chamada assim por causa de seu casco verde cor de azeitona. Dá para ver que a principal lesão é a nadadeira esquerda que está faltando. Pode ser que tenha sido uma mordida. Não parece que ela se enrolou em uma rede. Aqui dá para ver algumas feridas entre o pescoço e o casco. Ela não está tão mal. Normalmente, as tartarugas oliva não ficam nas Ilhas Maldivas. São animais solitários que vivem em mar aberto, muitas vezes até 4.000 quilômetros longe da costa. A tartaruga oliva é a menor espécie de tartaruga marinha. Elas pesam em média 45 quilos e atingem apenas 65 centímetros de comprimento, mas são grandes nadadoras. Uma tartaruga oliva pode migrar milhares de quilômetros em um ano, seguindo as correntes através do oceano. Muito bem, vamos lá. 5 espécies de tartarugas marinhas vivem no Oceano Índico, em torno das Maldivas. Mas é a tartaruga oliva que os socorristas encontram com mais frequência, provavelmente
porque elas estão sendo trazidas em redes de pesca fantasma. E é exatamente isso que a equipe acha que aconteceu com essa tartaruga. Eles a levarão de volta ao Centro de Descoberta Marinha, onde a bióloga marinha Sarah Davis fará um exame minucioso para determinar a extensão de seus ferimentos. Qualquer pessoa nas Maldivas que encontra tartarugas feridas ou doentes ligam para nós. E nós as trazemos aqui para o nosso centro, onde prestamos assistência, damos amor e carinho às tartarugas, para tentar recuperá-las o mais rápido possível para poder devolvê-las ao oceano. Então, vamos virar o animal para dar uma olhada no outro lado do corpo, porque, obviamente, esse lado parece bom, mas nós não sabemos como está o outro lado e se ele também está ferido. Então, vamos virá-la. Vamos lá. Essa parte parece meio machucada. É como se o animal tivesse sofrido um choque. Na verdade, está um pouco quebrado. Você pode ver que há muito sangue embaixo do casco. Fica claro para Sebastian que a tartaruga está sangrando internamente. Dá para ver que as lesões estão bem ruins. A equipe espera que as lesões não sejam muito extensas. Desde que a tartaruga chegou ao centro, ela mal se mexeu. Dá para ver que há muito sangue na parte de baixo. A equipe médica a coloca em um tanque. Ela consegue flutuar e tenta nadar, e isso é um bom sinal. No momento está tudo bem, então vamos tentar dar algo para ela comer, ver se ela está com fome. Ela não está muito interessada nisso. No peixe. Oi, amiga. Essa tartaruga, agora chamada Rafaela, ficará aqui até que esteja bem o bastante para lidar com as dificuldades da vida marinha. Mais tarde, o Centro de Descoberta Marinha recebe outra ligação. Outra tartaruga oliva. Ela está em estado grave. Parece que ela passou meses presa em uma rede fantasma, à deriva e incapaz de se alimentar. Acabamos de receber uma ligação da polícia. Eles encontraram uma tartaruga que estava ferida, encalhada. Então, nós estamos indo para lá. É uma ilha a cerca de 20 minutos daqui. Nós vamos pegar a tartaruga. Esperamos que ela ainda esteja viva e bem. Olá, eu sou o Sebastian, do Centro de Descoberta Marinha. Estamos em Landa Vandu agora. Onde você está? Aparentemente, temos más notícias. Eles acabaram de nos informar que a tartaruga morreu. Mas ainda vamos pegar a tartaruga para dar uma olhada, saber por que ela morreu, ver qual é a espécie, fazer vários relatórios, medidas, peso, etc. e colocá-la no nosso banco de dados. O centro mantém um registro de cada tartaruga que encontram. Eles usarão esses dados para descobrir como e por que isso aconteceu, e tem esperança de poder acabar com isso algum dia. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Oi. Bem. Olá. Tá morta. Tartaruga oliva. Ela está numa Sim, condição ela está bem bem ruim. Dá pra ver que a tartaruga é grande e o rapaz estava carregando ela assim. Então ela deve estar muito abaixo do peso. Só resta o casco e os ossos. Sebastian leva a tartaruga para um barco do centro marinho, onde ele faz uma descoberta chocante. Ela se mexeu? Ainda está viva. Ela acabou de se mexer. Ela ainda estava respirando. Quero dizer, ela vai melhorar se for colocada em água fresca. Sebastian acha que a tartaruga ficou presa por pelo menos 2 semanas. Suas tentativas de escapar fizeram com que a rede cortasse sua nadadeira esquerda, cortando-a quase completamente. Dá pra ver que ela está bem fraca. Está em carne viva. Ela está em estado péssimo. Dá pra imaginar que o animal estava sofrendo por algumas semanas, talvez meses. Vamos ver o que é possível fazer agora. A
A equipe nunca encontrou uma tartaruga em uma condição tão crítica antes. Sem tempo a perder, eles retornam ao Centro de Descoberta Marinha. Então, basicamente, vou dar uma rápida olhada nas feridas e tentar limpar o máximo que puder. Vou tentar desinfetar um pouco as feridas. Ok. Então, estamos colocando iodo para tentar limpar as feridas. Isso. Então vamos ver. Agora está frio, ela está em água fresca. Ela vai poder se hidratar e relaxar. Então, vamos ver amanhã. Claro que o animal ainda está sofrendo muito. E vamos ver como ela vai estar amanhã. Se ela ainda estará viva. E em melhores condições. As tartarugas oliva já foram consideradas as tartarugas marinhas mais abundantes do mundo, com mais de 800 mil fêmeas reprodutoras. Mas nos últimos 100 anos, a população caiu mais de 80%. O novo dia traz más notícias. A tartaruga não sobreviveu. É uma manhã triste para a equipe. Mas a luta pela sobrevivência continua para o resto dos residentes nas instalações de reabilitação. O Centro de Descoberta Marinha é um lar permanente para as tartarugas que nunca se recuperam o suficiente para sobreviver na natureza. O centro oferece um novo lar para elas. Nós temos a Alce e ela é muito ativa. Ela está sempre muito animada, sempre nadando no tanque. Infelizmente, seu principal problema é que ela não consegue mergulhar. Ela tem um problema de flutuabilidade. Ela foi encontrada presa em uma rede, então, infelizmente, uma de suas nadadeiras teve que ser amputada. Quando uma tartaruga sofre um trauma, seu sistema libera gás para dentro das cavidades do corpo, inflando-as como um balão e impedindo que a tartaruga submerja na água. A hora de comer é uma grande oportunidade para essas tartarugas flutuantes se exercitarem. Sarah faz com que elas nadem atrás de pedaços de peixe congelado, para mantê-las ativas. Este treinamento é necessário para ajudar as tartarugas a recuperar o poder de propulsão perdido com as nadadeiras amputadas. Nós temos Elsa. A Elsa é a favorita de todos. Infelizmente, ela teve suas 2 nadadeiras amputadas. Nós pensamos que não havia mais esperança para a Elsa. Não achamos que ela seria capaz de sobreviver e se recuperar depois disso. Mas ela é incrível. Em 2 anos, ela conseguiu mergulhar novamente. Infelizmente, ela ainda é muito lenta. Ela não tem a velocidade de reação para fugir de predadores ou para conseguir comida sozinha. As redes fantasmas levaram Alce e Elsa a uma vida em cativeiro. Mas o Centro de Descoberta Marinha e seus parceiros em todo o mundo podem pelo menos oferecer uma segunda chance para elas. Então, recentemente estivemos em contato com um aquário na Espanha e eles estão muito interessados em levar a Alce. Eles querem colocar uma prótese de nadadeira nela. Eu acho que com outra nadadeira ela vai conseguir mergulhar melhor. Eu acho que seria uma oportunidade muito boa. Quando resgatamos uma tartaruga, é sempre muito triste ver o estado do animal.
Mas, ao mesmo tempo, ficamos felizes por termos conseguido resgatá-la e levá-la para ser observada. O ponto positivo é que cada vez mais pessoas estão conhecendo nosso centro de reabilitação, especialmente os moradores locais ou os biólogos marinhos. Então, todo mundo liga para a gente quando encontra uma tartaruga. As tartarugas oliva não são nativas das Maldivas. Mas 5 espécies diferentes de tartarugas marinhas chamam essas ilhas de lar. Entre elas está a tartaruga de pente. Normalmente elas são criaturas solitárias e, diferentemente da tartaruga oliva, evitam o mar aberto, preferindo descansar em recifes de coral perto da costa. A tartaruga de pente é capaz de colocar seu enorme casco, que pode crescer até 1 metro de comprimento, em locais apertados no recife para procurar comida. Esta tartaruga está à procura de uma refeição e tem a ferramenta perfeita para o trabalho, um bico pontiagudo em forma de bico de falcão, que as ajuda a caçar presas escondidas entre as fendas dos corais. A tartaruga de pente é uma espécie que está sempre procurando comida. Elas são muito ativas e ficam no fundo entre 2 a 3 metros, até talvez 6 a 7 metros. A tartaruga de pente está sempre à procura de comida. Elas comem quase tudo: caranguejos, mariscos, corais reprodutores e até os próprios corais moles. É uma coisa boa que as tartarugas de pente têm um apetite tão voraz. Elas ajudam a manter os recifes saudáveis ao comer esponjas que competem pelo espaço com os corais. Elas são as cortadoras de grama do mar, pastando e impedindo que os campos subaquáticos fiquem cobertos de vegetação e percam sua boa condição. A tartaruga marinha é vital para manter um ecossistema marinho estável nas Maldivas. Mas ela não é a única criatura com um trabalho importante. Esses tubarões cinzentos do Recife têm companhia. A rêmora nada com os tubarões e atua como atendentes de um spa, limpando a pele, comendo pequenos parasitas e restos de comida que os tubarões podem deixar na água. Obviamente, as rêmoras recebem muito em troca do trabalho que realizam. Além de serem bem alimentadas com muito pouco esforço, elas recebem uma forma rápida de transporte e um guarda-costas para protegê-las de outros caçadores que vagam pelo mar. As rêmoras são grandes nadadoras. Mesmo quando não estão pegando carona, elas podem continuar nadando ao lado do tubarão com facilidade. Esse tipo de relacionamento não é reservado apenas para predadores poderosos. Um peixe unicórnio elegante visita uma estação de limpeza, onde os atendentes não se movem tanto assim. O bodião limpador convida os peixes para a sua estação de limpeza, balançando a cauda para cima e para baixo. Esses pequenos peixes desempenham um papel crucial aqui: ajudar peixes maiores a ficarem limpos por comer qualquer parasita que eles possam ter. Esse tipo de cooperação entre espécies é chamado de relacionamento simbiótico. Isso é comum em todos os oceanos do mundo. O peixe-palhaço, por exemplo, tem um relacionamento especial com suas casas. Essas criaturas coloridas vivem entre anêmonas do mar. Embora pareçam flores, as anêmonas são parentes da água-viva e têm uma forte picada. Células pungentes especiais em seus tentáculos contêm uma neurotoxina paralisante e incrivelmente poderosa, mortal para a maioria das criaturas. Mas não para o peixe-palhaço, graças a uma camada de muco que envolve seu corpo e o protege da picada.
Ao viver entre as anêmonas do mar, o peixe-palhaço tem um poderoso sistema de defesa. E, por sua vez, a anêmona come as sobras das refeições do peixe-palhaço. A cooperação também ocorre dentro de uma espécie, especialmente quando milhares estão em uma jornada e não há tempo para engarrafamentos. Os arenques com apenas 7,5 centímetros são a refeição favorita de muitas criaturas nessas águas. Mas o que eles não têm de tamanho compensam em coordenação. Esses enormes cardumes rodopiam no mar em grupos perfeitamente coreografados, mergulhando e se esquivando para confundir potenciais predadores. É como se o cardume tivesse uma mente própria. Viajar em um grupo enorme como esse também ajuda na busca por comida. Milhares de olhos são melhores que 2. Os peixes compartilham informações observando uns aos outros de perto. Quando alguém se move em direção a algo interessante, o resto imediatamente segue o exemplo, percorrendo a água em direção ao alvo pretendido. Por outro lado, as arraias-jamanta não são conhecidas por viajar em grupo. Mas aqui nas Maldivas, elas nadam como se fossem águias em pleno voo. Essas criaturas simpáticas têm cérebros muito grandes. Alguns pesquisadores acreditam que as arraias-jamanta, assim como os primatas, podem se reconhecer no espelho, embora essa autoconsciência ainda não tenha sido comprovada. As fortes correntes que transportam plâncton para as ilhas tornam as Maldivas o local ideal de alimentação para esses gigantes bonzinhos. Com uma população estimada de 5.000 arraias-jamanta, as Maldivas são o epicentro mundial da pesquisa de arraias-jamanta. Então, pessoal, vamos mergulhar no Manta Point hoje. Se você olhar para Beth Taylor é a bióloga marinha do projeto Arraias-Jamanta das Maldivas, que é uma rede de pesquisadores espalhados pelo país com um objetivo em comum: aprender mais sobre o ciclo de vida e o comportamento de uma das populações de arraia-jamanta mais fascinantes do mundo. podem ser um pouco tímidas. Aqui no atol de Lamu, Beth e sua equipe estão indo para uma das estações de limpeza mais movimentadas das Maldivas, chamada de Manta Point. Perfeito! É bem aqui. O que torna Lamu muito especial é a saúde e a diversidade dos recifes. Eles hospedam muitos peixes. E, obviamente, o mais importante deles é o bodião limpador. Sem esses caras, os tubarões, a garopa, o pargo e a arraia-jamanta não teriam para onde ir para se limpar. A equipe espera poder chegar perto bastante para identificar o maior número possível de arraias. Mas as condições de mergulho estão longe do ideal. A corrente da entrada não está agitando plâncton suficiente para atrair um grande número de arraias. Mesmo que algumas apareçam, elas podem não querer chegar perto. Com pouca luz, com visibilidade limitada, as arraias devem ser cautelosas com qualquer predador em potencial. Beth faz um sinal para a equipe. Ela viu uma arraia macho chamada Harris. Este talvez seja um mergulho bem-sucedido no final das contas. O Harris é uma arraia maravilhosa, mas ele é um dos indivíduos mais tímidos daqui. E isso se deve principalmente, pelo menos ao que achamos, ao pequeno dano que ele tem na nadadeira cefálica. Barbatanas cefálicas se estendem da cabeça como chifres diabólicos. Eles são essenciais para a capacidade de alimentação de uma arraia. Elas direcionam água e plâncton para a boca da arraia.
Uma barbatana lesionada afeta a capacidade da arraia não apenas de se alimentar, mas de se acasalar e se limpar. A equipe acredita que essa lesão pode ser a razão pela qual Harris está mantendo distância. Uma segunda arraia foi descoberta. Esta não tem medo de abordar os mergulhadores. O nome dela é Michelle, a arraia mais famosa de Lamu. Vimos a Michelle e pensamos, isso aí, vamos ter sucesso hoje. Toda vez que mergulhamos com a Michelle, é sempre incrível. A Michelle é diferente de todas as outras arraias. Ela sempre vem até a gente, nos percebe e ela dá uma boa olhada na gente. As arraias são identificadas pelo padrão de manchas em sua região abdominal. Cada padrão é único, como uma impressão digital humana. A equipe de pesquisa espera fotografar esses padrões para poder registrar e monitorar as arraias residentes do atol de Lamu. Acho que consegui o que eu precisava. De volta à Terra, Beth e seus colegas vão inserir as fotos e os dados coletados neste mergulho em um banco de dados compartilhado, registrando os padrões de biologia, comportamento e migração das arraias jamanta das Maldivas. Hoje foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu acho que é porque... As observações poderão explicar o baixo número de arraias na estação de limpeza. Então foi... Você notou quantas garoupas grandes havia? Sim. Realmente muito, sim. Exatamente, muito, muito dominante. E... É porque no calendário lunar, de 26 a 30, eles estão se reproduzindo no canal. Entendo. Então, nós as vemos nos últimos 2 dias. As arraias jamanta são incrivelmente inteligentes. Elas são muito, muito conscientes dos seus arredores. Há muito tempo, acreditamos que essa área poderia ser um campo de desova para a garoupa. E o que eu notei com os meus colegas é que, quando as espécies muito grandes estão presentes, as arraias não ficam lá. Nesse momento de desova que você vê todas essas garoupas adultas e muito maduras, as arraias não ficam lá. Elas podem até passar por lá, mas elas não ficam. Mergulho após mergulho, o projeto Arraia Jamanta das Maldivas descobre os comportamentos complexos dessas criaturas majestosas. A 200 quilômetros ao norte de Lamu, a bióloga marinha Nicola Bassett se prepara para mergulhar em uma das maiores ilhas do arquipélago, a Aria Atoll. O Recife aqui tem estações de alimentação e limpeza, tornando um local de pesquisa privilegiado para biólogos marinhos e outra parada importante para as arraias que migram pelas Maldivas. Está um dia maravilhoso, dá pra ver que o mar está bem calmo, o céu está azul, apenas algumas nuvens e o sol brilhando. Então talvez hoje a sorte esteja do nosso lado, tanto debaixo d'água como acima dela. Os peixes papagaio são os primeiros a encontrar Nicola no Recife. Não muito longe deles, ela vê 3 jovens arraias macho. Assim como os seres humanos, o gênero das arraias podem ser distinguidos pelos órgãos sexuais. As fêmeas têm 2 barbatanas pélvicas que se assemelham a remos na base de suas caudas.
Os machos também possuem um par de barbatanas pélvicas, mas além disso, desenvolvem um conjunto de clásperos que são visíveis apenas quando o macho atinge sua maturidade sexual. Quando isso acontece, essas arraias machos retornam à estação para se reproduzir. Em geral, as estações de limpeza que conhecemos são uma área importante para o cortejo sexual e o comportamento reprodutivo das arraias. Elas são solitárias, mas depois, nessas estações de limpeza, elas se reúnem. Portanto, é uma boa área para os machos encontrarem fêmeas. Após 7 anos e mais de 25 mil avistamentos, o projeto Arraias Jamanta das Maldivas registrou 3.000 arraias diferentes nessas águas. É o maior número de arraias jamanta identificadas em qualquer lugar do mundo. Ainda há muito a ser aprendido sobre seu comportamento. O peixe simpático com o maior cérebro do oceano continua sendo uma das maravilhas mais cativantes deste reino subaquático. De praias de areia branca e cor de esmeralda, a paisagens marinhas vibrantes e gigantes majestosos. As Maldivas são uma maravilha natural deslumbrante. Mas esse paraíso frágil, tão vulnerável aos poderes da natureza, precisa de proteção. Nesse ambiente indomado, onde recifes de coral protegem as ilhas e os peixes formam alianças para garantir sua sobrevivência, todo esforço conta para preservar esse pequeno arquipélago precioso espalhado por um oceano em ascensão.